A senhora já foi ameaçada por jagunços e por poceiros? Fui desde aqui do Ceará. A senhora conhece bem o risco que corre? Conheço muito bem. E quando é que os militares começaram a incomodar a senhora? Que tipo de problemas a senhora teve com os militares? A senhora chegou a ser presa? O vigário da paróquia botou a senhora para correr por causa do seu trabalho nas comunidades de base. O que a senhora fez para ser corrida pelos padres? Nem é muito bom falar, mas os padres são muito vaidosos, né? O que a senhora pensa hoje da postura do Exército Brasileiro em relação à demarcação das terras indígenas? Maria Amélia, com mais de 40 anos dedicados aos índios, a senhora parece ter sido escolhida por eles para fazer parte da tribo. Foi assim que aconteceu? Eles nunca me convidaram para fazer parte da tribo. Eles queriam e querem ainda, sobretudo os mais velhos, né, que a gente participe, continue visitando, continue dormindo nas casas deles, conversando, sabe? Uma pessoa que faz parte da vida deles, mas não é parte da tribo deles. Não, isso não chega até aí, não. Num país onde defensores de índios são assassinados por poceiros e fazendeiros, a senhora conhece bem o risco que corre? Conheço. Muito bem. E não deixo, não. Quer dizer, eu vivi 8 anos com os Tremembé daqui do Ceará. Vivi 8 anos com os Chocó, em Sergipe, que foi o primeiro grupo que eu conheci quando saí daqui por causa da ditadura, porque não dava mais para continuar trabalhando aqui no Ceará. E eu me aposentei em 77 e em 78 foi um tempo extraordinário que eu fui visitar o Nordeste para escolher o lugar que eu ia morar. A senhora já foi ameaçada por jagunços e por poceiros? Fui desde aqui do Ceará. Quando eu trabalhava na Aratuba, era perseguida demais, porque sempre trabalhei com trabalhadores, né, a partir de situações muito importantes, quer dizer, e cruciais, né? Quer dizer, que a terra, o emprego, a preservação da natureza, sempre isso participou das nossas, não era nossas, era da proposta do grupo com que a gente trabalhava. Como foram essas ameaças que a senhora recebeu? Olha, tem as ameaças, mas tem coisas concretas assim nas estradas, né? Por exemplo, em Aratuba, eu trabalhava aqui em Fortaleza de segunda a sexta-feira, e sexta de tardezinha eu ia de trem até Capistrano, e em Capistrano o jipe da paróquia ia me buscar lá. E então, numa dessas viagens de madrugada, quando eu vinha para cá, 2 homens estavam na estrada e pediram uma carona, né? E a gente sabia que aquilo não era natural, né? Não era natural. Mas eu desci da frente, que eu ia na frente com o motorista, e tive a ideia de vir para trás, né, com a minha bolsa. E a gente soube
que eles exatamente queriam tomar a bolsa. Agora, como eu fui para trás e botei a bolsa no chão do jipe, não tinha possibilidade. Mas a senhora acha que eles queriam a sua bolsa ou queriam a sua vida? Eu soube depois que eles queriam a bolsa. Eles não fizeram nada comigo. E o que tinha de importante nessa bolsa? Eram as denúncias, as histórias, né? O que a gente tinha era isso. Porque a gente sabia do proprietário que queria, que aliás invadiu lá em 1979, né? A empresa do coco entrou lá na região dos índios, né? Uma parte os índios se livraram, né? Eles tinham cercado uma parte maior, mas o grupo de umas comunidades, 2, 3, conseguiram tirar a cerca que eles tinham feito. Por que a senhora atualmente responde a 6 processos na justiça movidos por empresários e fazendeiros? Eu não sou citada nesses processos. A gente é citada no processo do coco e um processo que foi de origem de um advogado de Itapipoca, né? Mas foi uma coisa muito boa que ele errou, ele fez uma ação popular e a missão e os índios, nós é que teríamos que queria o direito de fazer uma ação popular contra as empresas, e as empresas contra nós. Aí foi muito bom porque um advogado, doutor Rodrigo, né, da RENAP, aquele organismo dos advogados populares, ele conseguiu do juiz em Sobral, porque aquela região toda é assunto, né, é responsabilidade da Câmara Federal de Sobral, da região, aquela região. E aí conseguiu que o juiz nos recebesse para a gente conversar e contar, né, a realidade que a gente vivia. Eu achei, não sou eu, mas só um grupo, a gente junto resolvemos eu não ir, mas foi ao Florencio, o Florencio que trabalha na área desde que eu saí da região por causa das perseguições, porque a terra dos Tremembé, ela foi reconhecida desde 1992. E a partir dessa data, a campanha de perseguição e de violência, tudo que você podia imaginar contra eles tem sido feito. E a senhora não anda mais nessas áreas porque tem medo de estar nessas áreas? Não, eu não tenho medo, não. Eu acho que é uma questão de respeito à luta do próprio povo Tremembé, sabe? Porque a gente ajuda, mas nós não queremos assumir a luta deles, por eles. Eles é quem tem que assumir a sua luta. E a gente acha que a nossa presença lá vai motivar, vai facilitar ações que a gente podia evitar. Então eu não vou mais. Maria Amélia, como é que surgiu a ideia de criar a Missão Tremembé? Olha, é tão interessante essa pergunta. Eu saí daqui em 78, porque não tinha mais condição de... eu me aposentei,
Nessa viagem do Nordeste eu escolhi Sergipe. E escolhi Sergipe porque encontrei lá o que queria, o que eu queria. O que é que eu queria? Um bispo que assumisse a luta do povo. Lá é um bispo de Minas Gerais, Dom José Brandão de Castro. Infelizmente não é mais vivo, mas foi extraordinário os anos que ele viveu lá. Eu queria participar de um trabalho com o povo a partir de conflito, de perseguição, de luta pela terra. E eu queria participar em conjunto com pessoas, com militantes dessa causa. Eu queria também morar na região que o povo mora. E eu consegui. E tem uma outra que eu pelejei para me lembrar e não me lembro mais. Mas, quer dizer, as quatro questões que a gente colocava como prioridade para a minha participação, encontrei lá. E encontrei muito mais. Encontrei o Rio São Francisco, né, que foi uma coisa fantástica. A Diocese de Propriá tem uma área grande, todinha à margem do Rio São Francisco. Os índios moram exatamente, uma das comunidades dele é exatamente dentro do Rio São Francisco, né? E encontrei os índios que não imaginava, né? Nunca pensei de trabalhar com índios. Né? E daí, quando a senhora voltou, a senhora conheceu os Tremembé? Eu fui expulsa. O padre velho de lá me expulsou, dizendo que eu era revolucionária, que não sei o quê. Pois eu queria que a senhora contasse isso, porque em 2 ocasiões o vigário da paróquia botou a senhora para correr por causa do seu trabalho nas comunidades de base. O que a senhora fez para ser corrida pelos padres? O que a senhora fez para ser corrida pelos padres? Eu acho que tem uma questão que nem é muito bom falar, mas os padres são muito vaidosos, né? Não sei hoje, que eu hoje não tenho muita participação, não tenho nada de participação. Continuo católica, não sou apostólica romana, mas sou católica. E eu acho que eu assumi demais a luta do Chocó, sabe? E ele não tinha uma presença, ele ajudou muito, ele foi extraordinário. Eram 2 padres, o padre, um deles é o que ainda hoje está por lá. Então, eu não sei, sinceramente, eu não sei o que é que ele tem contra mim. Eu sei que, quando menos esperei, ele me chamou, o rapaz do CIMI estava lá, aí ele disse, olha, você está na hora de sair daqui, porque os índios não precisam mais de você, e você também é muito revolucionária, e você já faz parte do CIMI. Aí o rapaz do CIMI disse, não faz parte do CIMI, não. Nós passamos aqui para visitar, para apoiar, mas o CIMI não tem entende? Quer dizer, a outra vez foi da Aratuba. Eu acho que é problema também assim. Eu fiz uma atitude muito reprovável, eu reconheci depois. Eu morei um tempo na casa paroquial, nunca vi
deveria ter morado, né? Então, a gente fica muito amarrada, né, à instituição. Por um lado é bom e por um lado não é. Eu sei que os trabalhadores iam lá, nessa época a gente trabalhou com as comunidades de base. Foi a primeira paróquia no Ceará que trabalhou, que começou o trabalho das comunidades de base, que era a grande revelação dessa época, né? Que era, eu fui para lá em 67 e saí em 77. Isso em que cidade? Aratuba. Em Aratuba. Aratuba e Canindé. Aratuba e Canindé. Porque eles vieram, esse grupo, que hoje eu nem falo mais em comunidade de base, mas nessa época, e o grupo principal era um grupo que morava na Serra, né? Mas eles tinham vindo também de Canindé. Então, ele me chamou, e quando o pai do CIMI, não sei, ele estava lá, não sei. Eu sei que ele disse, olha, você não dá certo mais aqui, e as comunidades, porque ele tinha mudado muito, começava a entrançar junto com os proprietários, porque ele era filho de um proprietário muito bom, que não tinha essa atitude de hostilidade, não invadia a terra de ninguém, mas era um apoiador de outros, né? E eu não sei o que aconteceu. Eu sei que a Maria Luísa Fontinelli trabalhava lá, o Antônio Pinheiro, advogado, trabalhava lá, regimentou um grupo grande de apoiadores, inclusive advogados, né? Porque lá foi muito difícil também. Maria Amélia, mas você teve problemas com os padres, mas teve também nessa época problema com os militares, na época da ditadura? Claro. Eles foram os piores, né? Que tipo de problemas você teve com os militares? Olha, você imagina, um grupo de jovens, eu não era muito jovem, mas era mais muito, 67 eu tinha 37 anos. A gente tinha problema, por exemplo, eu trabalhava no Ministério do Trabalho, não é? E numa parte quando o Jango era presidente, nós tínhamos toda a facilidade do que quisesse. Eu participei da fundação de sindicatos rurais, viajava com o pessoal do Partido Comunista, né, sozinha, né? E quando chegava nos locais, Coreaú, Bajara, Granja, não sei o quê, nessa zona norte, e eles me mandavam falar, porque eu era funcionária da Delegacia Regional do Trabalho. Naquele tempo era esse nome, né? Eu não sou advogada, eu sou professora, mas eu trabalhava na seção sindical rural, né? Por quê? Porque o delegado era o Olavo Sampaio, que nesse tempo, ele não é mais vivo, nesse tempo ele era do Partido Comunista, né? Então, ele conhecia toda a minha vida. Eu não sei, os comunistas eram assim, eram completamente diferentes desses outros. Ele, quando eu fui empossada, ele foi para a minha posse, eu não sei se era costume, ir para todas as posses que havia dos funcionários. Ele disse, Dona Maria Amélia, a senhora vai ter uma grande surpresa, a senhora vai realizar seu sonho. Eu fiquei
perdida. O que é que esse homem sabe da minha vida? E eu vou lhe entregar o trabalho de fundação de sindicatos rurais. É claro que foi ótimo. Uma proposta dessa não podia ser melhor, né? E realmente, enquanto ele trabalhou, e foi pouco tempo, eu entrei em junho e no outro ano até 31 de março. E quando é que os militares começaram a incomodar a senhora? Que tipo de problemas a senhora teve com os militares? A senhora chegou a ser presa? Não, não cheguei. Eu fui convidada até para ir para como é o nome, aquele prédio que tem ali na praia, ali pertinho, fica do lado do passeio público. Né? Pois é, eu fui convidada para ir lá e era uma cilada. Né? E eu não percebi de jeito nenhum. Quando eu cheguei lá, ele me mandou olhar as fotos, as paredes onde estão as fotos dos militares, não sei o que mais, e dizer o que é que eu achava. Eu fiquei surpreendida. Como é que esse homem, um homem que é o general que manda nos militares, me manda. Eu disse, não, eu acho que está muito bom. Mas eram fotos de militares ou de militantes? Militares. Era no quartel-general. E quem era o comandante-general da época? Não me lembro, não. Isso era que ano que eu entrei em 1963. Mas Amélia... Eles telefonavam para minha casa, né? Eu era seguida por policiais, eu fazia de conta que não via, entende? Quer dizer, coisas assim, muito próximas, né? O que é que vocês vão fazer agora no dia do índio? Assim, sabe? E perguntava, telefonemas e telefonemas. Não era uma perseguição sistemática, que comandada com muita, né, inteligência, mas uma forma de instalar, né, criar um regime de instalação para mim. O que a senhora pensa hoje da postura do Exército Brasileiro em relação à demarcação das terras indígenas e o temor que parte do Exército tem de que essas áreas venham a se tornar nações independentes? Eu não sei se eles chegam a pensar isso. Eu sei que os militares são muito ligados aos empresários e aos ricos, mesmo alguns bem pobres, né? Mas a lógica deles, a problemática que eles desenvolvem é de fortalecimento dos grupos militares e dos grupos que estejam comandando de alguma forma a situação. Eu tenho impressão também que os indígenas não são entendidos por eles e por muitos outros. Quer dizer, a lógica dos indígenas é uma lógica especial. A gente conversa, ontem eu conversando com outras entidades, né, naquele grupo ontem das Margaridas, quer dizer, tem muita coisa que o pessoal não entende, não compreende a força que os índios têm, aparentemente sem se manifestar. Né? Eles têm a sua força, o seu jeito, né? Eles... ontem eu estava num encontro de mulheres, né?
E, e, de fato, por exemplo, nos Tremembé, quem manda é as mulheres, né? Os homens não. Agora, se você não entende, você vai lá, você vê os homens mandando, né? Mas as mulheres de madrugada, isso eu vi durante 8 anos, elas conversam com os homens e elas planejam tudo de madrugada. E durante o dia, os homens realizam, mas realizam a partir do que já ficou combinado por elas, né? A senhora acredita que a igreja também tem dificuldade de entender, compreender os índios e que a igreja católica também, em grande parte, é responsável por essa visão estereotipada que se tem dos índios? A senhora acredita que a igreja também tem dificuldade de entender, compreender os índios e que a igreja católica também, em grande parte, é responsável por essa visão estereotipada que se tem dos índios? Acho. A igreja, e eu tive muito cuidado durante os anos todos que a gente convive, porque hoje a gente ainda convive, eu não vou lá, mas a gente se comunica, a gente tem uma partilha muito grande nas ações. Foram eles, né, os educadores, os jesuítas, que facilitaram essa dominação, né? Quer dizer, os índios tiveram que ser religiosos. Se você for lá numa reunião, uma coisa, eles começam rezando Ave Maria. Eles aparentemente são católicos, mas não são, né? E eles usam as procissões, por exemplo. Eles fazem procissões lindíssimas, mas não são profissões. Por quê? Porque eles têm uma tradição de deslocamento, de andança, eu não estou me lembrando agora da palavra certa, né? E que é do rumo das procissões, né? Mas isso eles fazem lá nos Tremembé, eles sobem morro, descem morro, fazem no tempo de São José, no tempo de São não sei o quê, né? Aparentemente são católicos, mas eles têm clareza do que aconteceu com eles. E o que a senhora pensa da imagem dos índios que é ensinada nas escolas? Dá para rir, dá para chorar. É triste, viu? Mas é melhor do que estar contra eles, né? Quando a escola, aqui tem uma escola extraordinária, a Escola Viva, Escola Vila da Fátima. Da Fátima. É uma escola fantástica, que já ajudou demais aos índios, né? E tem trabalho, e tem ainda hoje, embora não aconteça mais o que acontecia, né? Porque aquele tempo já passou, que era um tempo de animação deles, para eles terem coragem, terem força, para se decidir a entrar na luta da terra, que não é fácil. Maria Amélia, só muito recentemente, há uns 15 anos atrás, mais ou menos, os Tremembé tiveram o reconhecimento oficial da sua identidade étnica, com a homologação da terra indígena Tremembé, Córrego do João Pereira, enfim. Por que o cearense sempre negou a existência do índio? Essa pergunta é extraordinária, porque em 1863, a direção hoje é a Assembleia Legislativa
do estado do Ceará. Naquele tempo era a Assembleia Legislativa referente à questão monárquica, a questão, agora eu não me lembro do nome. No tempo da monarquia. A monarquia, isso. Então, no Nordeste, aconteceu em todos os estados. Nessa época de 78, que eu fui para Sergipe, eu aprendi a pesquisar lá. Uma antropóloga da Universidade Federal de Sergipe, ela fez o doutorado dela sobre os Chocó. E aí ela foi pesquisar lá e me encontrou, e o Frade também, e me ensinou. Eu, inclusive, ia e me hospedava na casa dela quando eu ia a Aracaju, né? E eu aprendi a pesquisar e a amar ciência, toda essa história. Então eu vi de Sergipe, eu vi da Bahia, eu vi de Alagoas, e quando vim morar no Ceará, tive conhecimento desse decreto, que não existiu um decreto, é um relatório, eu tenho inclusive o relatório, né? E esse relatório diz exatamente que não existe mais os aldeamentos indígenas no Ceará. Como se pudessem acabar por decreto, né? E este ano aconteceu uma coisa interessantíssima. O doutor João Pacheco de Oliveira, ele é um antropólogo lá no Rio de Janeiro, ele que ajudou muito aos índios do Nordeste, teve essa clareza extraordinária de conseguir os alunos dele lá na Universidade da Bahia não, do Rio de Janeiro, viessem para o Nordeste fazer seus mestrados, doutorado. Para aqui, para o Ceará, vieram 2. Um fez o estudo de Sergipe, dos Tapeba, e outro fez dos Tremembé. O que é que aconteceu? Esse relatório desse presidente da Assembleia Legislativa, em 1863, né, ele não se conhecia, só se conhecia isso. Então, as escolas, os professores da universidade tomam conhecimento disso e difunde na sociedade, a própria imprensa, né? E agora o doutor João Pacheco conseguiu organizar um livro sobre os índios no Nordeste, os povos indígenas no Nordeste, uma coisa assim. E descobriu, na pesquisa que ele fez, o primeiro censo social do Brasil, né? O BGE, em 1872. E nesse censo, o Ceará foi o estado que maior número de índios disseram que eram índios no censo. 53 mil. E o segundo lugar foi da Bahia. E foi assim uma coisa extraordinária. Por quê? Porque não era da Amazonas. O maior número não era da Amazonas. Era exatamente no Nordeste, o Ceará. Alguns anos depois, o censo mostrou que o decreto de alguns anos antes não era verdadeiro. Não era verdadeiro. A gente está pensando o que fazer, né? O que é que a gente vai fazer para fazer agora coincidiu dessa minha doença, que isso me atrapalhou um pouco, mas vamos ver. Maria Amélia, como é que a senhora avalia
a política indigenista brasileira e os órgãos de apoio aos índios? A FUNAI, o CIMI? O próprio IBAMA, e esse, sei lá como é o nome. Olha, a política indígena, ela vem, ao longo do tempo, sofrendo a repercussão dos políticos dominantes, né? E nós não temos políticos dominantes que enfrentem essa rusga grande, né? Porque são os ricos, os empresários, né? Os grandes empresários que mandam no país. Nós não temos um governo que, quando foi feita a última reforma agrária, quer dizer, quando foi feita a última decisão que liberou uma terra para a reforma agrária. Nós nem se lembra, né? Ano passado não teve nenhuma. A Dilma entrou no outubro, né? Agora foi a primeira, e a gente até se surpreende que 3 etnias foram reconhecidas como povos indígenas oficiais. É um marco importantíssimo. Então, por exemplo, os Palpina, aqui em Fortaleza, perderam agora o seu processo. Por quê? Porque o juiz determinou que eles não podem reivindicar o seu direito indígena, porque eles não são reconhecidos. A FUNAI, segunda-feira, vai um grupo de lá e o Florencio da Missão vão participar. Os 3 grupos que foram reconhecidos, um é de Acaraú, é o Tremembé de Acaraú. O Tremembé do Rio Mundaú, da Barra do Rio Mundaú, em Itapipoca, né? E aqui, no Aquiraz, os Genipapo Canindé. Genipapo Canindé. Você acha que o reconhecimento dessas áreas vai trazer algum problema para os índios? Claro, já trouxe. Que tipo de problema, mãe? A gente soube que a empresa Ipioca já entrou imediatamente em Brasília com uma ação contra, né? Quer dizer, não identificando, não admitindo que aquele povo é povo indígena. A Ipioca, porque a Ipioca... A Ipioca, porque há muitos anos ela entrou na terra, né, quer dizer, uma invasão, e estava, esse tempo todo eu não me lembro de quando, mas ela usava a água da Lagoa Encantada, que era e é uma água importante para os índios, porque é de lá que eles se alimentam, né? E quer dizer, a base da empresa é exatamente a água para as bebidas alcoólicas. E agora a FUNAI reconheceu que a terra que é ocupada pela Ipioca realmente pertence aos índios. A senhora acha que há uma incoerência no governo quando ele distribui bilhões para organizações não governamentais e, de certa forma, sufoca a FUNAI por falta de recursos? A senhora acha que há uma incoerência no governo quando ele distribui bilhões para organizações não governamentais e, de certa forma, sufoca a FUNAI por falta de recursos? Olha, ela é claro, né? Agora ninguém consegue nada,
né? Uma amiga minha me dizia ontem exatamente isso, que as ONGs, né, por conta daquelas coisas aquelas coisas que aconteceram do ano passado para cá, com os ministros e tudo, está uma coisa muito difícil, né? E a gente tem secretarias que trabalham razoável, mas o que a gente sente é uma completa desigualdade no trabalho, né? E não interessa o que a gente quer a preservação da natureza, né? Que os índios chamam a mãe natureza. Nós é filho da terra, nós é natureza. Isso é dito pelo o pajé Luiz Caboclo Tremembé, lá de Itarema. Maria Amélia, a pretexto de proteger as comunidades indígenas, muitas missões religiosas, inclusive missões estrangeiras, têm se infiltrado nas aldeias, provocando muitos choques culturais nessas comunidades. O que a senhora pensa sobre o trabalho dessas organizações missionárias nas aldeias? Olha, é uma tragédia, porque tem vários tipos de trabalho. Tem o trabalho de formação, aparentemente de formação, que é conseguir que os indígenas passem a se aceitar tudo que as igrejas querem, igrejas católicas. Agora, nos últimos anos, as igrejas evangélicas, porque é a mesma lógica, né? Quer dizer, a questão cultural. Porque a questão cultural é que define, de fato, o que aquele grupo quer. Eles têm os seus propósitos, eles têm as suas práticas, né? E é, sobretudo, a partir da sua cultura, a partir da dança dos rituais, né? E essa coisa funciona, né? E para a Igreja Católica, o que é que eles fizeram, sobretudo, né, a partir dos jesuítas, foi acabar com esses rituais. Claro que não acabaram, não acabam, não acabam. Agora tem outra perspectiva. Tudo é pecado, tudo que já era, mas agora os grupos, eu não sei como é que eles estão fazendo, mas estão realmente impedindo. Você marcha, você vai um grupo desse, era normal toda semana o pessoal dançarem o torém, o toré, conforme. Se é um grupo tupi, é o toré. Se é um grupo G, o macro G, é o torém, que é o caso dos Tremembé, dos Canindé de Aratuba, Cariri, é outra fonte cultural. E eles estão impedindo, os jovens não estão mais dançando. E a força dele, a resistência dele, está sobretudo a partir desses rituais. Há mais de 200 anos, houve um grande massacre de índios em Crateús, num local hoje considerado sagrado, denominado Furna dos Caboclos. O que foi esse episódio? Olha, esse episódio eu não sei de muitos detalhes, mas eu sei que os portugueses e os grupos que trabalhavam, que estavam por lá, eles... não, era assim, os índios têm essa furna. E de lá dessa furna, eles viram o gado entrando na terra. Então, eles promoveram a morte de alguns animais.
os invasores, o que é que eles fizeram? Eles tentaram e conseguiram massacrar todos esses índios, né? Conseguiram uma pessoa, se eu não me engano, eles conseguiram uma pessoa juntar os índios aí e foi assim um massacre que aconteceu. E agora eles são 9 povos que estão se organizando lá e estão vários grupos em Crateús mesmo, né? E outros já voltando para a terra de onde eles vieram. Qual é o risco que a senhora vê desses empreendimentos econômicos que estão surgindo no Ceará e ocupando regiões habitadas pelos índios? Olha, essas regiões, a importância delas, sobretudo, eles moram em regiões que têm muita água, que têm lagoas. No litoral, são as regiões mais ricas da natureza, né? Então, isso significa a preservação dos peixes, que aparentemente não tem mais, né? A preservação das lagoas, a preservação das dunas, dos morros, né? E isso é importante, porque a gente, inclusive eu me preocupo, estou pensando ultimamente, não conversei com ninguém porque eu não tenho tido, né, desses últimos 2, 3 meses, muita assim, conversa com outros, mas a questão da preservação da natureza, do clima, tem a ver com isso. E os índios participaram em certos momentos a partir do conhecimento deles, da sabedoria deles, da vivência que eles têm. E agora eles não participam de nada, né? Entende? E eu acho que é importante. Se essas áreas são tomadas, são invadidas, o que é que vai ser da população brasileira, né? Quer dizer, a presença indígena repercute na vida dos povos não indígenas, né? A realidade que se vive hoje, né? Eu penso assim. Onde a senhora diria que a situação é mais grave aqui no Ceará? Onde é que lá no Genipapo Canindé, com a invasão dessa lagoa, é uma situação grave. Nos Pitaguari, né, ali em Maracanaú e Pacatuba, eles têm sofrido muito ultimamente. Eles tiveram a terra reconhecida pela FUNAI, né, mas não conseguem que a FUNAI se sensibilize e como se diz, e considere, quer dizer, tem muitas famílias, empresas dentro da terra, inclusive entrando ultimamente lá. Eu soube que em Pacatuba eles tiveram um enfrentamento, eles têm aquelas pedras, né, lá e que que estão conseguindo, né, mas não conseguem a liberação da terra. Tem o documento assim, considerando que eles são indígenas, mas eles não estão livres. A terra é ocupada com poceiros. A senhora diria que a situação aqui em São Gonçalo do Amarante, também na área do Porto do Peção, é grave também? Para mim, é a situação mais grave, porque, infelizmente, várias comunidades se submeteram, aceitaram o acordo com o governador. Por que aceitaram?
Ai, meu Deus, é triste. É a FUNAI que está atrás disso, que a FUNAI tem medo da... e também, não sei... Não, eu queria que a senhora explicasse direito. A FUNAI tem medo de quê? O que há por trás dessa história? Olha, a gente pensa que a FUNAI... aliás, eu vi ultimamente uma coisa, até no jornal O Povo, uma informação de que o coordenador da FUNAI aqui vai ser substituído como o presidente da FUNAI, porque eles não estão de acordo com o PAC, né? Quer dizer, o PAC, a proposta do PAC é muito clara, é exatamente o PECEM ser liberado, a refinaria ser implantada, né? É claro que é um programa antigo, mas não quer dizer que seja antigo, seja lícito, seja o direito, né? Mas... Nesse momento, há um outro grande conflito também envolvendo comunidades indígenas, como, por exemplo, o projeto de construção da usina de Belo Monte. A senhora acha que é possível conciliar essas grandes obras do PAC, do governo federal, com a manutenção da cultura indígena, ou são absolutamente incompatíveis? São completamente incompatíveis. Não tem possibilidade nenhuma de compatibilidade, de respeito, nada. É fantástico que eles continuam firmes e ninguém duvide. Eles são capazes de garantir essa vitória, porque eles não abrem mão. Eles já se posicionaram junto lá da ONU, não sei mais quem, eles estão tentando o que podem. Agora, Maria Amélia, apesar de toda a adversidade, a população indígena brasileira, ela vem crescendo, segundo o censo do IBGE. Esse crescimento vem se dando de forma digna, ou seja, hoje a qualidade de vida do índio é melhor do que há 40 anos? Eu não sei se é melhor. É possível estabelecer essa diferença, essa comparação? Eu acho que tem coisas que melhoraram. Com o conhecimento que eu tenho, quando eu cheguei lá nos Tremembé em 1986, eles não tinham informação nenhuma sobre os direitos deles, sobre a possibilidade de conseguirem modificar a vida deles. Não tinham nada. Eles ficaram assim, revoltados, lembrando os pesquisadores que andavam por lá, que só falavam na dança do torém, na cultura, nas coisas, e nunca informaram nada sobre a situação de melhoria que eles poderiam garantir à medida que se combinavam e enfrentavam o próprio governo para garantir a luta, a demarcação da terra. Maria Amélia, hoje, perto de completar 82 anos de idade, você se julga mais uma pele vermelha ou uma cara pálida? Eu não me considero pele vermelha, mas eu estou mais para lá do que para cá, viu? Maria Amélia, muito obrigado. Obrigada, eu também. E quando conseguirem fazer um trabalho também com os próprios indígenas, tem gente extraordinária, né? É pena que o jornal O Povo e a TV também não tem esse espaço do Ceará com facilidade, né?